Boa noite a todos. Agradeço a presença dos nobres vereadores e vereadoras, do público presente, dos internautas que estão nos acompanhando pelo Facebook, os funcionários e assessores desta casa que estão nos auxiliando. Solicito a primeira secretária vereadora Geni, que faça a chamada para verificação de quórum. Vereador Adair Lima. Presente. Vereador Alessandro Cunha. Presente. Vereador Casa Grande. Presente. Vereadora Dárica Simões. Presente. Vereador Elias Melo. Vereadora esta que eu vos falo, Geni do Jardim América. Vereador Guto. Presente. Vereadora Isabel do Márcio Funileiro. Presente. Vereador João Balduino. Presente. Vereadora Pastora Luciene Castilho. Vereador Marcelinho. Presente. Vereador Paulinho Mioto. E vereadora Valéria, assistente social. Todos em pé, por favor. Havendo o número legal dos nobres parlamentares, pedindo a proteção de Deus, declaro aberta a terceira sessão ordinária de 2023. Peço ao vereador Adair Lima que faça a citação bíblica desta noite. Boa noite a todos. A palavra de Deus se encontra em Salmos 1, que fala desta forma: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, que medita nesta lei de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Essa palavra fala do homem que não ouve o conselho de qualquer um, que não anda, na roda daqueles que ficam fazendo coisas que não agradam ao nosso Deus. Antes, medita na lei. Qual que é a lei? A lei é esta palavra, a Bíblia Sagrada. Medita nela de dia e de noite, e ele vai ser próspero na caminhada. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Pode sentar, por favor. Comunico aos senhores vereadores que a ata da sessão anterior ficou à disposição na Secretaria Administrativa para quaisquer emendas e retificações. Desta forma, coloco em votação a ata da segunda sessão ordinária. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se coloquem em pé. Está aprovada a ata da segunda sessão ordinária. Pela ordem. Presidente, eu gostaria de uma cópia da ata. Secretaria Providencial, por favor. Peço aos nobres vereadores que queiram fazer o uso da tribuna, deverão se inscrever no livro próprio, se dirigindo até o segundo secretário, vereador Guto, até o término das moções apresentadas nesta sessão. Dando início ao expediente desta noite, informo que tivemos 9 indicações apresentadas pelos senhores vereadores, as quais serão encaminhadas ao excelentíssimo senhor prefeito. Para a presente sessão, temos 2 moções a serem apresentadas. Moção 11/2023, de autoria do vereador Adair Lima. Congratulando-se com o deputado estadual Hélio Zanata, parabenizando pela eleição e posse que acontecerá no dia 15 de março de 2023, bem como desejando-lhes um profúcuo trabalho nos trabalhos legislativos. Coloco em votação a moção 11/2023. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários se coloquem em pé. Está aprovada a moção 11/2023. Moção número 12/2023, de autoria do vereador João Balduino. Congratulando-se com toda a direção do Grupo Marfrig, em especial aos encarregados locais, regionais e globais
globais do setor ambiental, parabenizando pelo ótimo trabalho e pelas conquistas alcançadas até o momento. Coloco em votação a moção 12/2023. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários se coloquem em pé. Está aprovada a moção 12/2023. Algum vereador gostaria de acompanhar alguma moção dos colegas? Pela ordem. A palavra, vereadora Dárica. Com a permissão do nobre colega João, eu gostaria de acompanhar a moção número 12. Pela ordem. Com a palavra, vereadora Geni. Gostaria também, com a permissão, acompanhar as duas moções. Pela Pela ordem, ordem. presidente. Com a palavra, o vereador Casagrande. Com a permissão do nobre vereador, queria acompanhar a moção 12 também. Pela ordem. Com a palavra, o vereador Marcelo. Eu também gostaria de acompanhar as duas moções com a permissão dos meus colegas. Pela ordem. Com a palavra, o vereador Guto. Gostaria também de acompanhar a número 12. Com a palavra, o vereador Adair. Também gostaria de estar acompanhando a moção número 12. Eu também gostaria de acompanhar a moção 12. Informa a todos que foi protocolado na Secretaria Administrativa desta Casa um requerimento de autoria dos senhores vereadores. Passaremos agora para a votação dos requerimentos. Requerimento 05/2023, de autoria dos vereadores Dárica Simões, Adair Lima e Marcelo Soares. Requerendo ao senhor prefeito municipal para que informe sobre o castramóvel, veículo destinado à castração e ao controle da natalidade da população de cães e gatos de rua ou pertencentes à família de baixa renda de promissão. Em discussão, requerimento 05/2023. Pela ordem. Com a palavra, vereadora Adair. Bom, como a gente sabe, esse castramóvel foi uma luta aí da legislatura passada, e a gente vem trabalhando até antes da legislatura passada, para que tivéssemos conquistado um castramóvel que tem uma utilidade tão grande valor. E, na ocasião, eu queria estar falando que a vereadora Geni também participou disso, né, da conquista desse castramóvel, junto ao deputado federal Ricardo Izar. Trabalhou muito por nossa cidade e trouxe esse benefício. E o que me entristece é o seguinte, que desde 2019, quando foi publicado, a gente não viu utilidade nenhuma, num valor tão grande, um benefício tão grande para toda a comunidade, para toda a nossa cidade, em relação aos animais, ao assentamento que precisavam. O castramóvel ele tem condições de se deslocar para aquele lugar, para a pessoa ter a comodidade de talvez estar castrando os animais. E como nós sabemos, né, quantos animais se encontram soltos na cidade. Hoje mesmo eu me deparei com, até tirei foto para mostrar para os meus amigos, tinha acho que um gatil no meio da rua, tinha uns 10 gatos reunidos num determinado lugar, fora os cães que a gente cruza, e eles ficam aí proliferando, né? Os animais ficam procriando e trazendo prejuízos. E um castramóvel desse imenso valor, é inadmissível ele ficar tanto tempo aí parado, uma conquista tão grande para a nossa cidade. Então, é isso que eu queria relatar, é lamentável, e a gente vê aqui, considerando aqui, ó, que o Centro de Zoonose, nosso município, recebeu, em 13 de setembro de 2019, unidade móvel de esterilização e prevenção de doenças de animais domésticos, castramóvel. Olha que coisa linda que nós recebemos. E aí não está sendo utilizado. Eu não sei como que se encontra, como que está o estado dele depois de tanto tempo, 5 anos aí, parado sem utilidade. Então, que a gente possa votar a favor disso e colocar esse negócio para funcionar. Pela ordem. A palavra, a vereadora Dárica Simões. Boa noite a todos. Em nome da Érica, que está aqui acompanhando a votação, né, a sessão, ela que é uma protetora nata, ela que faz das tripas do coração para estar
ajudando os animaizinhos aí. Érica, parabéns. Parabéns por estar aqui com a gente, parabéns pelo trabalho que você faz junto com os animais, né? Muitas vezes tira dinheiro, na maioria das vezes, né? Tira dinheiro do próprio bolso, deixa de estar fazendo as coisas para ela mesma, para estar socorrendo os animais aí. Então, Érica, obrigada pela presença e parabéns, viu? Pelo trabalho que você faz. Bom, o castramóvel é fato que ele está parado desde 2019, né? Outras cidades, a gente observa que ele está em funcionamento, sim, e cumprindo o seu papel, que é atender a população carente, com castração e consultas de baixa complexidade aí, né? Na contramão dele estar parado, sem funcionamento, sem que haja esse aumento aí de castrações tão necessárias, né, a gente tem observado, através das redes sociais, através da própria realidade, como o vereador falou, andando na rua, né, o grande número de abandonos de animais. Né. Então, assim, todos os dias, né, Érica? Eu imagino que vocês recebem notícia de animais abandonados, animais descartados. Né. Isso também é fruto da falta de castração. Um animal castrado não reproduz, né? E assim a gente com a castração diminui a quantidade de novos animais indesejados aí, né? Aqui na cidade tem sim muito abandono, né? No assentamento, na zona rural ainda mais. Lá, Érica, eles são abandonados em ninhadas. Então eles abandonam a mãe e os filhotes. Então, assim, não é raro a gente ver nas lixeiras assim, uma caixa com a mamãe e vários filhotes ali ainda em fase de mamar, né, de estarem mamando, abandonados. Né? Então, o castramóvel seria de grande utilidade para nós aqui da cidade, mas também para a zona rural, já que a ideia dele é circular. Né? Então, a ideia, quando a gente insiste na inauguração, né, na efetiva utilização do castramóvel, é que também ele faça esse trabalho na zona rural, que fique cada dia numa localidade na zona rural para fazer esse trabalho lá também. Porque, assim como na cidade é difícil, presidente, as pessoas virem para agendar, que é um horário reduzido, um único dia do mês, muitas vezes a pessoa chega lá às 6 horas da manhã, já não tem mais vaga, né, e depois tem que voltar no dia agendado para trazer o animal. Para nós, da zona rural, é ainda mais difícil, porque nós teríamos que vir 2 dias em horários de pico de trabalho rural, que é leite, que é quiabo, tudo. Né? Então, ainda mais difícil para nós da zona rural a questão da castração. Né? Então, a gente insiste na questão do castramóvel em utilidade por isso. Eu já fiz ofício, eu já busquei informação e a gente não obtém resposta. Inclusive, hoje eu recebi várias mensagens do pessoal falando, eu já perguntei para o prefeito, eu já perguntei para o secretário, eu já perguntei cadê o castramóvel, e a gente não está tendo essa resposta. Né? Então, o requerimento é justamente para ter essa resposta. Ele é bem simples. Né? Por que o castramóvel não está funcionando, senhor prefeito? E quando ele vai ser colocado em funcionamento? Então, são respostas necessárias, como a gente sempre fala, né? Que é a própria população que nos pergunta sobre isso, para a gente poder estar passando para eles. Né? E para também tentar dar um pouco de amparo aos protetores e protetoras, né? Que estão assim, psicologicamente, financeiramente abalados, muito abalados. Né? A questão psicológica deles, o sofrimento, eu imagino, porque eu também sou amante dos animais, né? Que é assim, desgastante. Né? E a questão financeira também. Então, ter uma política de castração mais ampla, ter a utilidade do castramóvel para socorrer bairros mais distantes da cidade, né, do centro da cidade, zona rural, é necessário. Fora que o castramóvel foi feito para isso. Né? Ele está parado desde 2019. O requerimento, como a gente sempre fala, é a forma que a gente tem de representar a população e passar para o prefeito que a gente precisa que ele responda. Né? E eu estou bem tranquila com relação a aprovação do requerimento, porque eu vejo que a casa está entendendo, né, a necessidade dos requerimentos, né, e a necessidade de que se passe e que tenha essa resposta do prefeito. Prova disso foi a fala do nobre colega, né, líder, na sessão passada, abre aspas, o requerimento não é seu, vereadora, o requerimento é do povo de Promissão. Então, assim, entenda que o requerimento é do povo. Né? Então, eu peço aos colegas que aprovem o requerimento e que a gente tenha essa resposta para passar para a população e para vocês, protetores, como você. Érica, obrigada. Pela ordem. Com a palavra, a vereadora Dair. Outra coisa que a gente tem que observar, tem famílias carentes aí que elas não têm condições aí de estar custeando uma castração. As famílias estão necessitadas também. Quantos animais nós temos? Todo mundo tem seu cãozinho. Então, isso aí também ia trazer um benefício muito grande. O que eu vejo aqui é uma publicação nas redes sociais, em jornais, do castramóvel, com uma galera aqui, ó, saiu na foto, 5 anos. Eu não tenho foto, e quem conquistou isso foi eu.
Eu não tenho foto com esse castramóvel aqui. A vereadora Geni também participou disso. A gente trabalhou para que esse castramóvel viesse para a nossa cidade, para trazer benefício para a comunidade, para a população. Aí fazem merchan em cima disso aqui, né? Sai na foto, bonito na foto, e não põe o negócio ainda para funcionar. É ridículo isso aqui. Ridículo. Nós temos que votar a favor desse requerimento e colocar esse castramóvel para funcionar. Em votação, o requerimento número 05/2023. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se coloquem em pé. Está aprovado o requerimento número 05/2023. Terminada a fase do expediente, passaremos ao uso de tribuna. Segundo a ordem de inscrição no livro próprio, convido o vereador Adair Lima para o uso de tribuna em tema livre pelo tempo regimental de 15 minutos. Senhora presidente, senhores e senhores secretários, nobres vereadores e vereadoras, amigos funcionários da casa, amigos presentes no plenário, amigos que nos assistem pelas redes sociais, meu boa noite. Eu queria estar aqui falando a respeito de alguns assuntos, antes de entrar numa questão que eu queria deixar aqui registrado. Eu vou estar falando a respeito de uma indicação que eu fiz, que é a indicação 33 de 2023. Indico a mesa seja oficiado novamente ao senhor prefeito para que determine ao setor competente, Departamento de Obras Municipal, solicitando-lhe que realize de imediato a limpeza e a manutenção devida de todos os bueiros e bocas de lobo localizados no Jardim São João, garantindo a segurança dos moradores daquele bairro, atendendo assim os reclames, os anseios de todos lá, todos os munícipes. Essa indicação aqui, acho que eu já fiz 1 milhão de vezes, né? Falando a respeito do Jardim São João, fica até pejorativo, cansativo, né? Até sou ridicularizado e ironizado por questões de falar do bairro lá. Mas final de semana passada nós tivemos algo ali terrível naquele lugar, por conta das chuvas, famílias inteiramente ali nas suas casas inundados, sabe? E a gente vem clamando a respeito daquele lugar das galerias de águas fluviais do Jardim São João. É lógico que nós entendemos que essa água parte lá do Jardim Torres, Paraíso, passa pelo nosso teto até chegar no Jardim São João. Porém, há uma necessidade muito grande por parte do poder público de realizar uma obra ali. Eu fiquei muito angustiado naquela noite, muito chateado mesmo, presidente, porque muitos me procuraram. Você não fica de mão atada sem saber o que fazer. Sabe? O lar todo da pessoa tomado de água, eles perdem os móveis, teria que ser ressarcido essas pessoas. Teriam que ser ressarcidos. E é de longa data isso aí, e eu acreditei que teríamos um governo diferente, que ia olhar para o mais simples, e aquilo lá continua pior do que estava. Temos uma quadra de esportes ali, que ela fica tomada de água também quando chove forte, uma quadra que foi investida uma grana alta, sabe, naquele lugar, inutilizada, por conta de tanta água que acontece, tanta enchente que acontece naquele lugar. Sabe? Então, eu fiquei muito chateado aquela noite, nobre vereadora Dárica, os nobres vereadores aí, porque o pessoal me procura, e às vezes eles querem achar um culpado. E querem culpar, às vezes, o vereador, que tanto clama, que tanto pede, que tanto mostra, e ninguém, às vezes, tem olhos para aquele lugar. Sabe, são águas podres, nojentas, retorno de esgoto dentro da casa da pessoa, as crianças ficam ali, naquele lugar, sabe,
correndo risco de doenças infecciosas, animais peçonhentos que vêm naquela água, sujeira. É um caos aquele negócio lá. E às vezes nós não podemos falar. Sabe? Querem nos calar. Mas eu não vou me cansar de falar, de mostrar a necessidade daquele lugar. Até quando? E eu creio que muito em breve terá alguém que vai olhar com olhos diferentes, que vai pensar realmente no próximo, nas pessoas que realmente precisam. Que vai parar de olhar para os seus umbigos e vai ver o mais simples que está realmente sofrendo. Tem coisas que é prioridade. A gente não está aqui meramente passando um tempo, ou porque queremos nos dar bem, queremos estar nos mostrando num cargo elevado, e que se sentir vislumbrado com algo que nós estamos aqui numa missão. Uma missão de ajudar, de contribuir. Então é isso aí que às vezes a gente quer mostrar. E às vezes somos ridicularizados. Somos ignorados como um qualquer que mora num bairro pobre. Quem que é Adair da Vila São João? Muitas vezes eu fui obrigado a ouvir isso. E alguém falar isso para mim. Quem que é aquele da Vila São João? É alguém que não vai se dobrar, não vai se vender por porcaria, coisinha nenhuma. Eu vivi no deserto, hoje para mim eu estou vivendo num oásis. Eu sei que é passar necessidade, eu sei que é enfrentar uma lavoura, uma roça, eu sei que é trabalhar no pesado e trabalhar dentro do escritório. E eu não estou preocupado, sabe, com glamour, com honrarias, não estou preocupado em me dar bem nessa vida, porque para mim o viver é lucro, o morrer é Cristo. Partir daqui é partir para a glória, é partir com Deus. E às vezes nós erramos tanto na vida, e chega num momento que nós temos oportunidade de acertar alguma coisa. Se nós erramos, aí Deus nos dá uma oportunidade de fazer algo diferente. E nós continuamos errando, nós não merecemos isso aí. Seremos cobrados por isso. Tudo que foi jogado na nossa mão, a gente tem que fazer com legalidade, com autoridade, sabe? Pensando em agregar isso aí. Então é essa aí a minha indignação. Sei que foi aprovado nessa casa aqui um valor para reformar o campo do Jardim São João, se faz necessário. Espero que seja feito, porque o Castramóvel está aí. Tiraram foto em 2019, o negócio veio para a cidade, foi uma conquista desse vereador. E eu não fiquei tirando foto e falando, foi eu conquistei. Foi uma obra também da participação da vereadora Geni. Mas eu queria ver funcionando. Foi uma conquista. Tirar a foto é fácil. Espero que essas fotos que foram tiradas lá, essa verba que foi aprovada aqui nessa casa em março, está aqui o projeto. Eu tenho aqui a ata da sessão, projeto de lei 61 de 2022. Estou com a ata da 8ª sessão ordinária, tudo que foi tratado em março do ano passado, a respeito desse investimento lá no Jardim São João, para o campo do Jardim São João. Até hoje não foi feito. Espero que não esteja apenas desviando o foco do que acontece ali. Aquela desgraça que acontece naquele lugar lá e ninguém toma providência. Porque é o caos. Se acordar de madrugada e ver tudo pro chão, tudo caído, as pessoas desesperadas, as crianças naquela merda. Porque é merda que retorna do esgoto. Aí fico falando que a gente fica achando questõezinhas. E não é só lá, né? Em todos os bairros da periferia, em outros lugares também. Mas lá foi tenso esse final de semana. E há quem defenda ainda o sistema, porque eu não sei qual que é o que ganha com isso,
que se a coisa está andando, a gente vai também valorizar. Mas se tem o problema, a gente tem que mostrar. Então, aquilo lá, ainda eu almejo aquilo lá, tendo um término. Feliz. Para quem não vive a realidade daquele lugar lá, não sabe o que eu estou falando. Espero que vocês nunca vivam, porque vocês iam ver que a gente está falando uma realidade, uma verdade, para que seja transformado aquele lugar em bênção. Espero que não fique só nas fotos, esse valor aí, que seja realmente realizada a obra lá. Temos também a questão lá do Grupar, que nós aprovamos aqui, que não fique só nas fotos. Foram 1,5 milhão, 1,6 milhões, que nós aprovamos para fazer o tratamento de esgoto no Grupar. Espero também que não fique no papel, se realize essa obra aí. Quero parabenizar também a moção que eu fiz aqui, a moção 11 de 2023, ao deputado eleito Elinho Zanata, propondo à mesa, ouvindo ao plenário, seja consignada a moção de congratulações deste legislativo promissense, encaminhando ofício ao excelentíssimo deputado estadual Elinho Zanata, parabenizando-o pela eleição e posse como deputado estadual, que acontecerá no dia 15 de março de 2023, bem como desejando-lhe felicidades nos trabalhos, enfim, que Deus o abençoe. Que Deus abençoe Elinho Zanata, merecedor, e vamos estar trabalhando junto. Queria falar que tem uma indicação da nobre vereadora Dárica a respeito do... Eu queria dar uma pinceladinha aqui, se Vossa Excelência permitir, a respeito do que foi tratado na sessão passada. E existe um projeto que eu fiquei sabendo em Lins, que seja bem-vindo, chama esse projeto, que são estudantes de psicologia, qual você trata ali na indicação, do 4º e do 5º ano, que atende nas UBS daquela cidade. E são 2 estagiários que atendem em cada UBS e são remunerados pela prefeitura. É muito interessante, algo que pode ser implantado aqui também no nosso município. O senhor me permite a parte? Com certeza. Foi como nós dissemos na sessão passada, né? A gente consegue, com esse convênio, a prefeitura fazendo esse convênio com a faculdade, cobrir as duas necessidades, né? Que é o atendimento psicológico para a população, né? Como a gente fala que a depressão hoje é o mal do século, então teria esse atendimento supervisionado, né, pelos estagiários, e também consegue suprir a necessidade financeira dos estagiários, que seriam reembolsados por esse serviço prestado, né? Então, é muito interessante esse projeto mesmo, e eu espero que o prefeito faça, né, um estudo e faça realmente esse convênio. Já aproveitando a oportunidade, queria te dar parabéns pela sua fala, pela sua passagem pela Rádio Band, no sábado de manhã. Um abraço para a Laude também, né, muito empoderada aquela mulher. Parabéns pela sua passagem lá, pela sua fala, né, pelos seus esclarecimentos. Parabéns, vereador. Obrigado, vereadora. Você é uma amiga incondicional, uma grande amiga. Pena que a gente não esteve lá juntos, mas não vai faltar oportunidade para que a gente possa bater um papo e falar de benefícios para a nossa cidade. A Láudia é uma grande amiga, quero deixar os parabéns para ela, me recebeu muito bem, e todos os funcionários da Band FM. Gostaria de falar também, antes de terminar a minha fala, a respeito dos valores que tem no SAAI, sabe? Eu tenho documentos na minha mão aqui, tem um alto valor, mais de R$3.000 investido em uma empresa da nossa cidade, mas em caixa tem 9 milhões, quase 10 milhões, sabe? E eu fico olhando aquela necessidade lá, eu não sei se não comove o coração dessas pessoas, eu não sei se eles têm coração, porque para que economizar esse dinheiro se pode ser feita a obra? Até porque, salvo engano também, em não sei se foi 2019, 2020, foi colocada uma placa ali no Jardim Paraíso para a execução dessa obra das galerias. E o que acontece?
a placa sumiu de lá. Mas eu tenho aqui em minha mão a placa, todas as notificações que estavam nessa placa, entendeu? Com valores e tudo mais. R$ 1.317.370,97. Isso foi colocado no início de 2022, 22 do 7, início de 2020, meados de 2020, 22 de 7 de 2020, e estava aqui até o prazo para término dessa obra. A placa sumiu de lá, mas esse valor, a gente não pode ser esquecido. O dinheiro não chegou, se passou por esta casa e foi aprovado, colocaram uma placa lá, a gente tem que sim saber onde está o negócio, se aconteceu, se não cadastraram, se perderam o tempo, o prazo dessa grana, e não fizeram a obra, a gente como vereador, como agente aqui do povo, a gente tem que saber. Então eu gostaria de deixar isso aqui também, para que seja esclarecido esses valores aqui, onde foi colocar essa placa e esses valores que desapareceram como o vento que bate e vai e a gente não sabe para onde foi. Muito obrigado. Convido a vereadora Dárica Simões para fazer uso da tribuna em tema livre. Mais uma vez, boa noite a todos. Quero começar a minha fala falando a respeito de uma indicação que eu fiz, que é referente aos salários dos agentes comunitários de saúde e de endemias, né? Como os senhores bem se lembram, o ano passado, através da emenda constitucional 120, de 5 de maio de 2022, o salário deles foi majorado para 2 salários mínimos, né? Então, cada agente passou a receber o equivalente a 2 salários mínimos. Nós também aprovamos uma lei aqui na casa que permitiu com que esse pagamento fosse feito a eles, né, referente a esses 2 salários. O que acontece é que o salário mínimo foi majorado em janeiro desse ano e esse repasse do valor não está sendo feito para eles, né, sob a justificativa de que tem que vir uma nova lei para esta casa, para majorar o salário, então, e equiparar ao valor do salário mínimo atual. Então, eu indiquei ao senhor prefeito para que ele mande o quanto antes, né, essa nova lei, já que assim ele entende, para que, então, ele possa pagar esse valor de 2 salários mínimos, porque está tendo uma defasagem no valor que eles têm que receber e no valor que eles têm recebido. E eu tive uma conversa com a promotora sobre isso, inclusive, né, e nós vamos estar bem atentos para que esse pagamento seja feito retroativo, né, que eles recebam essa diferença, então, de janeiro desse ano até quando passar o valor já referente aos 2 salários mínimos atuais. Então, é objeto de indicação e vai ser objeto de observação e cobrança. Eu espero que esse pagamento seja feito em parcela única, inclusive, né, dessa diferença aí. Um outro assunto que eu queria trazer para vocês, vereadora Dair, eu também sou recorrente em alguns assuntos aqui que eu tenho que tratar, né? Falar das estradas rurais é chover no molhado, né, como se diz aqui para nós, né? Mas necessário, né, porque continua aquele caos que a gente já tem falado há muito tempo. E esse caos provoca novamente a falta de que a condução vá buscar os alunos de ETECs e FATECs. Gente, o que eu quero que vocês entendam é assim, muitos desses alunos são bolsistas, muitos têm ProUni, eles dependem de frequência, né? E uma falta por conta de não condução, oportunidade de condução, realmente causa um prejuízo muito grande para eles. Então, eu venho novamente pedir para o senhor prefeito, que junto com o diretor de transporte ou quem de direito, que faça esse trabalho, que busque esses alunos, que leve esses alunos para as escolas, para as ETECs, FATECs e universidades. Eles precisam estudar, e além de precisar estudar pelo conhecimento, eles precisam estudar para ter uma frequência, porque eles precisam comprovar essa frequência para manterem os seus benefícios de bolsa e de ProUni. Então, está aqui meu pedido para que o senhor prefeito observe com carinho isso aí e busque as crianças, né?
que vá buscar essas crianças e que leve até as escolas, todos os dias, independente de dias chuvosos ou não, que isso seja feito todos os dias. Também com relação ao assentamento, eu recebi uma mensagem sexta-feira que me causou até surpresa, né, de uma mãe me questionando por que os alunos da escolinha lá da Central não receberam uniforme escolar. Eu realmente não sei explicar, né? Eu vou procurar saber essa semana, se eu não tiver resposta, vai ser objeto de outro requerimento, porque, assim, se noticiou na rede social da prefeitura que os uniformes foram entregues. Por que não para as crianças do assentamento? Por que não? Né? Assim como não as estradas, como não há várias coisas, o uniforme também não vai ser entregue? Então, assim, eu vou procurar saber o porquê desse motivo, né, para poder passar para essa mãe que me perguntou. Como eu digo, meu filho caçula tem 17 anos, não fazemos uso da rede municipal de ensino, né, obviamente, pela idade das minhas crianças, mas recebo as reclamações. E uma delas foi essa, né, que as crianças lá não receberam o uniforme, muito embora se noticiou, né, em rede social aí, que sim, foram entregues, né. Então, eu não entendo o porquê dessa diferença, porque não para as crianças de lá. Então, eu vou procurar também saber sobre isso. No mês das mulheres, cada notícia que chega a mim de uma mulher que está se empoderando também, né, que está ocupando um cargo, assim, eu fico muito feliz, muito, muito feliz. Até hoje eu queria também dar parabéns para as mulheres, né, em nome da Alessandra, essa competentíssima funcionária aqui, que tem me servido muito bem, me ensinado muita coisa, né. Mas, em especial, hoje, eu tive uma notícia muito agradável, né, que é com relação à nova diretoria do Republicanos em Promissão, da qual o vereador Marcelinho é representante, né, é o representante do partido aqui na Câmara, muito bem representado, está o seu partido pelo novo vereador, inclusive, né, e que, em Promissão, a diretoria será presidida por uma mulher. Né, então, o Republicanos escolheu, para ser presidente do partido na cidade de Promissão, uma mulher, que é a Luciana Lúcio, né. E eu fiquei realmente muito feliz com essa notícia, porque a gente realmente quer que mais mulheres participem, né, da política, participem de tudo, se empoderem. Né. Então, saber que o partido do governador do Estado de São Paulo, Republicanos, escolheu uma mulher para presidir o partido aqui em Promissão, me trouxe muita alegria. A diretoria toda é composta por promissenses, né, ligados ou não na política, mas ligados também a causas sociais, né, causas sociais. Então, parabéns a Luciana, né, que vai ocupar esse cargo de presidente municipal do Republicanos. Parabéns, Marcelinho. Parabéns ao partido, parabéns ao governador, né, parabéns a todos os envolvidos aí. Bom, eu quero falar agora com os senhores sobre um assunto realmente muito desagradável. Para mim, foi muito desagradável. Na sessão passada, eu não participei daquela discussão que os senhores tiveram com relação à questão do soro antiofídico, né, soro de escorpião, porque eu não tinha conhecimento do assunto. Né. Então, quando o assunto não é de meu conhecimento, vocês já devem ter percebido que eu realmente recuo e eu procuro me informar para poder estar passando alguma informação ou alguma solução. Né. Então, pós-sessão, eu acabei procurando informações com relação aos soros. Né. E a notícia que chegou até mim foi realmente muito triste. Tá? Então, eu entrei em contato com a diretoria regional, o Departamento Regional de Saúde de Bauru, e entrei em contato também com vários profissionais da área, médicos e enfermeiros, né, em Promissão. Então, lá no Departamento Regional de Saúde, eles me apontaram um caminho, um link, né, que eu segui e cheguei nesse plano aqui, que é o Plano de Ação Regional para o Atendimento de Pessoas Vítimas de Acidentes por Escorpião. Esse plano aqui tem 48 folhas, tá? Então, eu não tirei as 48 folhas para cada um dos senhores, mas ele vai ficar à disposição aqui na secretaria para quem quiser estar avaliando, né, estudando e verificando. O que os senhores receberam agora são as 3 folhas que estão nesse plano. Né? Então, eu extraí daqui essas 3 folhas que eu vou falar, que são o que basicamente nos interessam. Então, aqui, deixa eu só ler o começo para vocês. O escorpionismo, acidente por escorpião, no estado de São Paulo, apresenta-se como o maior problema de saúde pública relacionado a acidentes por animais peçonhentos. Haja visto o grande aumento na incidência do acidente, bem como pelo significativo aumento no número de óbitos nos últimos anos.
Então, eu vou tratar com os senhores do escorpião, tá? Que foi o que, nessa semana, eu procurei me inteirar. Entendo que nem em todos os casos a gente precisa, né, o profissional precisa aplicar o soro antiescorpiônico nas pessoas. Mas, em especial, crianças, idosos e pessoas com comorbidade, este sim, o tratamento indicado é a aplicação do soro. Não só o bloqueio, mas a aplicação do soro. Então, aqui, Promissão pertence à regional de Lins, né? Tem uma tabela aqui que fala sobre as notificações de acidentes com escorpiões, segundo a residência do acidentado, de 2007 a 2019. Em 2019 não foi completa a apuração, porque foi no ano que foi feito esse planejamento, então eu vou falar 2018, que é o ano completo. Em 2018, em Lins, foram registradas 87 notificações. Em Promissão, 102. Ou seja, infelizmente, Promissão tem mais problemas com escorpiões do que Lins. Mas Lins é o nosso polo, né, para soro antiescorpiônico. Aí vocês me falam, tudo bem, e aí? E aí que, verificando esse documento, né, a gente pode concluir que Promissão poderia ter, sim, um polo para que se aplicasse o soro antiescorpiônico nas pessoas, né? Mas, por descaso do gestor municipal, no caso o prefeito, né, esse pedido foi descartado. É exatamente isso que eu estou falando. Eu vou ler para vocês aqui. É desse plano, tá? Quando, do segundo parecer técnico do Centro de Vigilância Epidemiológica, onde constam as considerações que justificam a negativa para a proposta da criação do ponto estratégico em Promissão, solicitamos, ou seja, o Departamento de Saúde solicitou ao gestor municipal, prefeito, que demonstrasse mais detalhadamente as rotas e tempos das áreas rurais de assentamentos até o ponto estratégico de Lins. Solicitação esta não atendida. Assim, a proposta de criação deste ponto foi descartada. Gente, simplesmente, o prefeito não respondeu a uma solicitação do Departamento de Saúde de Bauru. Nós tínhamos, sim, a possibilidade de termos aqui um ponto estratégico de aplicação de soro antiescorpiônico. A falta de resposta do prefeito fez com que essa solicitação fosse descartada, ou seja, nós não temos esse ponto, muito embora, como eu demonstrei para os senhores na tabela, Promissão tem mais casos do que Lins. Promissão tem mais casos do que Lins. A gente recebe notícias, a gente vê em redes sociais, a gente vê vizinho, a grande quantidade de escorpiões que a gente tem na cidade e também no assentamento. Então, eu não consigo entender o motivo pelo qual um gestor municipal não responde a uma solicitação que pode trazer um ponto estratégico para a aplicação de soro contra o escorpião em Promissão. Eu não consigo entender o porquê dele não responder. Será que é porque eles pediram rota de assentamento? Será que é porque isso não entrega uniforme, não busca estudante? Eu não sei, eu não consigo entender. Eu só sei que isso é grave. Entendeu? Não ter esse ponto aqui em Promissão é grave, ainda mais sabendo que foi por falha da administração. Foi porque a administração não cumpriu com o seu dever, que é responder a um questionamento do Departamento de Saúde de Bauru. Com isso, com todas essas verificações, amanhã eu vou estar protocolando uma representação no Ministério Público com relação a isso, né, para que se apure a responsabilidade de quem deixou de responder a este questionamento do Departamento de Saúde, né, e que se chegue, então, no real culpado, né, por essa tragédia que é não ter esse ponto aqui em Promissão. Tá? Então, assim, nós teríamos uma chance. Foi negado a princípio, mas teríamos uma chance se tivesse tido a resposta. Não teve. Tá? O gestor municipal, o prefeito, não respondeu à solicitação do Departamento de Saúde de Bauru. Pela ordem. Me permite uma parte? Pois não. Eu só gostaria de falar assim, foi levantado a questão do soro antiofídico, precisa, às vezes, as pessoas morrerem, espero que não vire estatística, porque as pessoas ficam sofrendo com acidentes, com animais peçonhentos, e, às vezes, ninguém faz nada e vira estatística, né? Morreu mais um, foi picado mais um, e através disso aí que nós levantamos aqui, né, um clamor
a respeito de promissão ser polo, acabou a nobre vereadora levantando essa questão também a respeito desse fato aí, né? Eu acho que faltou o feeling, uma vontade, um carinho, uma percepção de saber que nós temos o maior assentamento do estado de São Paulo. A nossa cidade tem muitos casos de escorpiões. Todo dia eu recebo isso. Eu acho que os nobres vereadores todos recebem também. Entendeu? Então, a gente perde uma grande oportunidade de ter feito essa logística, de ter apresentado a questão e o interesse de nos tornar aqui um polo para ter tanto também o soro para escorpião quanto o soro antiofídico, né, que seria uma consequência aí. Então, parabéns à nobre vereadora por ter levantado essa tese. Vamos estar debatendo isso, vamos estar enfatizando para que tomem providências e que, se tiver uma nova oportunidade, que seja acolhido, que seja feito com ímpeto, para que nós possamos aí trazer benefício e segurança para a população. Isso, todos os profissionais que eu procurei, com os quais eu me informei, para poder estar trazendo essa informação para vocês, disseram que a gente, promissão sendo um ponto estratégico para soro antiescorpiônico, seria já uma porta que se abria também para o soro antiofídico, né? Tendo o soro antiescorpiônico, não é mesmo, Marcelinho, vereador Marcelinho? Se nós tivéssemos, então, esse interesse do prefeito em responder e fazer com que a promissão se transformasse em um soro para escorpião, nós teríamos já uma maior facilidade para conseguir o de cobras também. Pois não. Com certeza, o armazenamento é tudo feito na mesma geladeira. E tendo o escorpião, provavelmente o antiofídico também estaria aqui com a gente. Então, para finalizar, amanhã eu vou protocolar uma representação do Ministério Público, né, a respeito disso, para que se chegue, então, a uma conclusão disso. E também, algumas cidades, nesse próprio relatório aqui consta, algumas cidades conseguiram se transformar polos através de ação civil pública, que, então, também vai ser um estudo que eu vou começar a fazer com os assessores da casa, e, se for o caso, já que a administração, a prefeitura não tem interesse, que, então, nós façamos isso por vias judiciais, né? O vereador Marcelinho me disse que já foi protocolado novamente esse pedido. Hoje eu vejo a importância das moções da presidente Isabel, do vereador Adair na sessão passada, com relação a isso, porque nós vamos ter que tentar nós mesmos uma solução, já que a prefeitura não se interessou em responder e perdeu, então, de forma definitiva, até então, esse ponto estratégico aí para soro escorpiônico, tá, gente? Eu não fico feliz com essa notícia, não gostei de chegar nessa conclusão aqui, mas está aqui, tá? Eu vou deixar aqui para a população que queira ver, os vereadores que queiram se inteirar. Essas 3 folhas são só sobre o que eu falei, que eu decidi passar para vocês para que tenha veracidade na fala. Então, é isso, gente. Conte com a gente. Eu sei que eu posso contar com a casa também com relação a isso, nessa questão aí do soro. Se a gente tiver que começar pelo escorpiônico, que talvez seja o mais viável, para depois passar para o ofídico, que é o de cobra, a gente vai fazer esse trabalho, já falando novamente sobre as moções dos nobres colegas aí, que hoje eu vejo que são de suma importância. Obrigada, boa noite. Convido o vereador João Balduino para fazer uso de tribuna pelo tempo regimental. Boa noite, senhor presidente. Eu vou declinar do meu tempo regimental. Lembrando, senhores vereadores, que queiram fazer o uso de explicações pessoais deverão se inscrever no livro próprio, se dirigindo até o segundo secretário, vereador Guto, até o término da discussão e votação dos projetos que constam na pauta da sessão ordinária. Para a presente sessão, temos 2 projetos de lei, um de autoria do Poder Executivo e um de autoria do Poder Legislativo apenas para acolhimento. Passaremos, então, à leitura das emendas do projeto. Projeto de lei 38/2023, de autoria do prefeito municipal, institui o programa de recuperação fiscal denominado REFIS 2023 e dá outras providências. Os vereadores favoráveis ao acolhimento do projeto de lei 38/2023 permaneçam como estão e os contrários se coloquem em pé. Está acolhido como objeto de liberação o projeto de lei 38/2023. Projeto de lei número 39/2023, de autoria desta vereadora Dárica Simões. Institui no calendário oficial de eventos do município de Promissão o Dia Municipal da Advocacia Promissense.
Os vereadores favoráveis ao acolhimento do projeto de lei 39/2023 permaneçam como estão e os contrários se coloquem em pé. Pela ordem, presidente. A palavra, vereadora. Eu só gostaria de dizer que este projeto, muito embora seja de minha autoria, eu fui só instrumento, né? A ideia foi da doutora Ana Paula, a quem eu agradeço, né? Mas como classista que sou, advogada, e gosto da classe, gosto da minha profissão, eu gostei da ideia e está aqui o projeto em homenagem aos advogados e advogadas de permissão. Eu espero nas próximas oportunidades que seja votado por unanimidade aí e aceito, né? Parabéns, viu, Ana? Parabéns. Obrigada. Os vereadores favoráveis ao acolhimento do projeto de lei 39/2023 permaneçam como estão e os contrários se coloquem em pé. Está acolhido como objeto de deliberação o projeto de lei número 39/2023. Terminada a ordem do dia, passaremos às explicações pessoais, segundo a ordem de inscrição, com a palavra o vereador Adair Lima, pelo tempo regimental de 10 minutos. Mais uma vez, boa noite. Só para complementar, depois da aprovação, em 2022, dos valores lá para a reforma do campo do Jardim São João e também R$100 mil para o INSS, eu também fiz uma indicação, tinha feito várias indicações, a indicação 118 de 2022 também, tratando desse assunto, que essa indicação foi de 24 de agosto de 2022, falando sobre a reforma do Jardim São João. Se faz necessário, né, cuidar daquele campo, o esporte é imprescindível na vida das pessoas, das crianças, dos jovens que praticam o esporte, que querem, talvez, se tornar aí profissionais do futebol. É muito importante para a comunidade, não só o campo, mas trazer também naquele local ali, talvez um pouco mais de alegria, com academias, alguns brinquedos para as crianças do local, trazer algum entretenimento ali, alguma coisa de melhoria naquele campo, se faz necessário. Porém, tem algo que não pode ser esquecido, que é a reforma daquelas galerias. Eu gostaria de estar enfatizando. É necessário a reforma do campo? Porque já aprovamos aqui os 250 mil, né, temos aqui o projeto 061 de 2022, que foi aprovado nesta casa aqui, em maio de 2022. Então, se faz necessário que o dinheiro seja aplicado lá e que faça a reforma. Porém, nós temos que ter o entendimento que aquele lugar precisa de melhorias. E eu queria depois estar tratando desse assunto aqui, desse investimento de R$1.317.370,97, de 22/7/2020. Onde foi parar esse dinheiro, se perdeu esse valor, se não cadastraram, porque se foi aberta uma licitação, se passou a aprovação nessa casa aqui, e foi colocada uma placa lá, por que não foi feita a obra? Por que fica aí ainda empurrando esse negócio, sem dar uma explicação lógica, e não faça essa obra para trazer benefício para a população? Então, eu não poderia deixar de falar sobre isso aqui. Era isso que eu queria tratar. Não tenho mais nada para falar, mas vou estar em cima desse detalhe aqui, para que seja feita a obra. Prioridade, saneamento básico, sabe, limpeza naquele lugar, questão de saúde, segurança pública, aquele lugar lá, não sei como não morreu ninguém naquele lugar. É tenso lá. Então, estou falando de várias questões aqui, a respeito daquilo lá. Não é somente a galeria. Eu queria um dia que estiver acontecendo um negócio lá, ter a liberdade de ligar para algum dos nobres vereadores e levar vocês lá. Vocês vão lá de caiaque, de bote, ver se vocês conseguem atravessar aquele lugar. Então, era isso que eu queria tratar. Meu muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença dos vereadores e vereadoras, do público presente, dos internautas e dos funcionários e assessores desta casa. Aproveito e convido toda a população para participarem amanhã, dia 14, terça-feira, da palestra ministrada pela promotora de justiça, doutora Eliana Comeso, que faz parte das atividades do mês das mulheres e de comemoração do centenário da nossa cidade.
que será realizada aqui nesse plenário às 19h30. Agradeço ao público presente, fazer um agradecimento especial à Polícia Militar, que sempre faz aqui presente. Meu muito obrigado. Agradecendo principalmente a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão extraordinária. Boa noite a todos, que Deus os acompanhe. Meu muito obrigado.